Bom dia, hoje são 6 de julho de 2016, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. O sétimo, 7 vídeos mostrando aqui os 10 mandamentos da Bíblia cristã que estão em Êxodo capítulo 20. Líderes religiosos, como sempre digo aqui, deturpam o versículo bíblico, deturpam os 10 mandamentos nas igrejas cristãs aí diariamente. Como assim deturpam? Eles pegam versículos que estão ali inseridos nos 10 mandamentos e dão uma conotação completamente diferente da que o versículo tinha na época em que foi escrito, na época em que ele era vivenciado. Então, deturpar é dar um sentido diferente a uma coisa. Muito bem, vou aqui provar mais um mandamento. Tenho sempre dito aqui que, na verdade, não são 10 mandamentos. Na Bíblia, a linguagem bíblica, ela era muito simbólica. Os números eram usados ali como simbologia e não como números verdadeiros. Então, quando a Bíblia diz 10 mandamentos, na verdade, não são 10. Quando ela diz que o Deus Javé fez o mundo em 7 dias, na verdade não são 7 dias, o número 7. Quando ela diz 40 dias e 40 noites, não são um mês com mais 10 dias. Quando ela diz 10 virgens, lá naquela parábola que está no Novo Testamento, não se refere ao número 10. Tudo isso é simbologia. Esses números 3, 7, 10... eram muito usados no tempo da Bíblia, e você vê isso aí com frequência, né? 3, 7, 10, expressão 40 dias, 40 noites, e assim por diante. Muito bem. Então vamos aqui mostrar mais um erro aqui que está nos 10 mandamentos. Estou comparando uma lei antiga, há 4.000 anos aqui, os 10 mandamentos, com uma lei nova, a Constituição da República Federativa do Brasil, com o Código Penal. O que eu estou mostrando de forma clara, cristalina, incontestável, não há como alguém contestar. O que estou mostrando? Que as leis progridem, que leis antigas eram mal feitas, que leis antigas eram bárbaras, eram más, eram perversas, e que no mundo democrático, as leis melhoram. E temos aqui uma comparação bem fácil. A lei brasileira hoje com os 10 mandamentos que foram escritos, vamos colocar aí 4.000 anos, numa região atrasadíssima, Oriente Médio, marcada por muita violência. Então você vê aí a diferença gritante, né? Vamos agora aqui a mais erros. Muito bem, é o verbo matar. Não matarás. Vamos lá. O primeiro erro aqui, vamos lá. Bíblia e Código Penal brasileiro. Aqui, lei maravilhosa, lei bem feita, lei humana, lei solidária, Código Penal brasileiro. Por causa do progresso, o homem evoluiu. E aqui nos 10 mandamentos, leis más, leis discriminatórias, e penalidade aqui terrível, a pena de morte na Bíblia. Muito bem, vamos aqui, pena de morte para todos os casos aqui na Bíblia, né? E aqui, ó, pena privativa de liberdade no Código Penal brasileiro. Vamos lá, depois explico isso direitinho. Vamos aqui, diz assim, aqui é o versículo 13. O versículo 13 de Êxodo 20, aqui os 10 mandamentos. Aqui é um deles. Não matarás. Está escrito assim. Muito bem. Agora vamos aqui. Há 2 erros aqui logo de cara.
E erros, deixa eu pegar aqui o apagador vermelho. E erros aqui, esses dois erros, são de técnica legislativa. Claro, o homem hebreu que fez os 10 mandamentos aqui, não tinha o conhecimento, obviamente, que nós temos hoje sobre leis, sobre punição, sobre justiça. Eles não tinham esse conhecimento. Exigir isso do homem hebreu, nessa época aqui, 4.000 anos, numa região atrasadíssima, marcada pela violência, intolerância religiosa, seria um absurdo. É por isso que hoje as leis são bem feitas. Muito bem. Então aqui dois erros. O primeiro que já mostrei em vídeo é o advérbio não. Isto aqui é um erro muito comum que havia em leis antigas. E como os 10 mandamentos são dispositivos antigos, aqui está o erro. Não matarás. Muito bem. Veja aqui, compare com a lei nova, Código Penal Brasileiro. Veja aqui, o Código Penal Brasileiro, no artigo 121, traz aí o crime de homicídio. Veja que o advérbio não, ele não aparece aqui. Veja aí, ó. Aqui é a técnica legislativa bem feita. Matar alguém. Veja aqui, ó. É o crime de homicídio. E depois vem as penas para quem pratica esta ação aqui. Muito bem. Primeiro erro, advérbio. E o segundo erro aqui, onde está? Nos 10 mandamentos, aqui no 13º aqui, versículo do artigo 20. Não matarás. Onde está mais um erro aqui? É simples. Veja, uma lei, quando ela é feita, quando ela é bem feita, a lei, ela tem que ser clara, especificar. Se ela não for clara, ela é uma lei mal feita. E aqui está. Não matarás. Eu digo a uma pessoa, não matarás, rapaz. Não matarás. Eu digo só isso. Não matarás. Aí a pessoa vai me perguntar, sim, eu não posso matar o quê? Eu posso matar quem? Olha aí. A lei aqui não está clara. Não matarás. Não matarás o quê? O quê? Não matarás o quê? Animais irracionais? Seres humanos? Viu aí o erro aqui nos 10 mandamentos? Este erro que está aqui, ele não está aqui. Porque aqui é uma técnica legislativa bem feita. Veja o que diz aqui o Código Penal Brasileiro no crime de homicídio. Ele diz, ó, matar, sim, quem? Matar o quê? Aí ele diz, ó, alguém. Olha aí. Olha que lei bem feita. Clara. Matar alguém. Este alguém aqui, esta palavra, é um pronome indefinido, não é? Indefinido. Alguém. Ou seja, alguém significa uma pessoa. Então, só vai cometer o crime de homicídio quem matar uma pessoa. Quem matar alguém. Olha aqui. Alguém é pessoa. Viu aí? Se uma pessoa matar um cachorro, essa pessoa não vai responder por esse crime aqui de homicídio. Porque aqui diz matar alguém, ou seja, matar uma pessoa. Só vai praticar homicídio quem matar uma pessoa. Quem matar um cachorro não responde por este crime aqui. Vai responder por outro crime aí nos códigos de defesa dos animais irracionais. Então você vê que a lei aqui é bem feita. O homicídio aqui, e aqui na Bíblia o homicídio também. Só que aqui mal feita. Por quê? Foi feita por um Deus inteligente que sabia fazer leis? Não. Deuses não existem. Deuses não sabem fazer leis. E foi uma lei feita por homens primitivos, que não tinham, obviamente, o conhecimento que nós temos hoje. Muito bem, aqui está, portanto, o erro, né? A lei tem que ser clara, não deixar espaço para nada. Matar alguém, matar pessoa. Crime de homicídio. Muito bem. Agora veja o erro aí, que a gente vê com frequência líderes aí cristãos propagando aí
esses que são contra a pena de morte, veja, eu sou Eustáquio, ateu, de Sobral, no estado do Ceará, terra em que foi comprovada a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte. Muito bem. Então, líderes aí, cristãos, o Papa Francisco, né, propaga muito aí, que ele é contra a pena de morte, o Papa Francisco. Ele é contra. E para ser contra a pena de morte, o Papa Francisco alega o quê? Ele alega justamente o mandamento que está aqui. Ele diz, olha, Deus é contra a pena de morte. Diz o Papa, né, Francisco? Deus é contra a pena de morte. Está escrito lá nos 10 mandamentos. Não matarás. Ora, um fiel que escuta o Papa, o fiel pensa que realmente o Deus da Bíblia era contra a pena de morte. Não, ao contrário. O não matarás aqui nada tem a ver com a pena de morte. Ao contrário, a pena de morte era a pena praticada no mundo da Bíblia, no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Era a pena de morte, a pena aplicada. Os hebreus, eles jamais tinham a pena privativa de liberdade. Jamais. Tudo lá era a pena de morte. Então, quando o Papa diz, o Papa Francisco, invoca o não matarás, dizendo que Deus é contra a pena de morte, o Papa realmente aí está deturpando a Bíblia. Porque no mundo da Bíblia era a pena de morte. A sociedade hebraica, Velho Testamento, a sociedade judaica, Novo Testamento, ali era a pena de morte. Veja lá, é só abrir a Bíblia, qualquer infração era a pena de morte. Morte e por apedrejamento, uma coisa terrível do mundo antigo, e ao fio da espada. Pois bem, então o não matarás aqui não quer dizer que o Deus da Bíblia seja contra a pena de morte. Ao contrário, era a pena de morte aplicada lá no mundo da Bíblia. O não matarás aqui significa, esse mandamento, não matarás, é um mandamento, é uma lei, um dispositivo legal que era imposto aos cidadãos da sociedade hebraica. Por exemplo, um hebreu, dentro da sua sociedade, um hebreu não podia matar o outro. Não podia. Se um hebreu matasse o outro, aí estaria aqui, ó, seria a pena de morte. Ele seria morto por apedrejamento. Veja a Bíblia lá, veja Êxodo, veja Levítico, veja Números, veja Deuteronômio e por aí vai. A pena de morte era a pena aplicada no mundo da Bíblia. Então o não matarás aqui nada tem a ver com a pena de morte. Pois bem, o não matarás tem a ver com isso. Um cidadão hebreu não pode, dentro da sociedade hebraica, não pode matar o outro. Se matar, será morto. Olha a pena de morte. Lá. Uma adúltera era pega em adultério, uma mulher adúltera era pega em adultério, ela era morta. Ela não ia presa. Eles lá não tinham cadeias como nós temos. Eles não tinham penitenciárias como nós temos. Tudo isso é evolução, aqui é atraso. Tudo aqui se resumia em pena de morte. Então, o Deus Javé era a favor da pena de morte. E quando você vai passar a relação dos hebreus em relação a outros povos, aí eles matavam. Aqui diz, não matarás, mas o povo hebreu matava também as pessoas de outras aldeias, outros povos. E aí, esse mandamento aqui não servia para nada. Aqui diz, não matarás, mas eles matavam. Aqui diz, não furtarás, mas o povo hebreu, diante de outros povos, aldeias, invadiam, e ali eles furtavam. Então estes mandamentos aqui, de nada valiam para o povo hebreu, diante de outros povos. Tudo isso aqui era dentro da sociedade hebraica, que valia. Fora dela, diante de outros povos, não. Eis aí a verdade. E aqui, era tão atrasado aqui, o aspecto da lei no mundo da Bíblia era tão atrasado que os hebreus, eles
puniam até os animais irracionais. Eles puniam até os animais irracionais, o que é uma loucura, um atraso. Como é que pode uma pessoa, um ser humano inteligente, punir um animal irracional? Aqui no mundo da Bíblia, por exemplo, se um boi chifrasse um ser humano e matasse esse ser humano, o boi seria condenado, o boi seria morto e por apedrejamento. Imagine o atraso dessa civilização, né? O boi ali no meio e as pessoas felizes com pedras na mão para atirarem contra o pobre animal irracional, como se o pobre animal irracional tivesse raciocínio, coitado. Imagine a situação do boi, né? E as pessoas jogavam pedras contra ele até se transformar num cadáver. Que coisa terrível. Isso aqui é o mundo da Bíblia. É o mundo da Bíblia. Até os animais irracionais sofriam punição aqui. Se um cidadão hebreu, por exemplo, fizesse sexo com uma jumenta, lá no Ceará, é muito comum no interior do Ceará, o cara ali fazer sexo com jumenta. É muito comum. O cara não tem mulher ali, né, não tem dinheiro. Então é muito comum um cara fazer sexo com jumenta no Ceará. Os casos são frequentes. Pois bem, um cara que faz sexo com uma jumenta não traz prejuízo algum à jumenta. Veja a dimensão do órgão sexual, né? Veja a dimensão, a diferença. Ele não faz nem cócegas na jumenta. Então não traz prejuízo nenhum para a jumenta. No mundo da Bíblia, se um hebreu fizesse sexo com uma jumenta, o hebreu seria morto e a jumenta também. Veja a ignorância do povo, da lei que está aqui. A jumenta, coitada, um animal irracional, seria morta porque um homem fez sexo com ela. Veja que absurdo, né? Aqui não. Esses absurdos que estão no mundo da Bíblia não estão aqui no nosso mundo, porque aqui é evolução. É uma lei maravilhosa. Então aqui, no mundo da Bíblia, o que valia era a pena de morte. E de forma irregular, sem levar em consideração a proporção, a dimensão do crime. Aqui não. Código Penal Brasileiro, o Código Penal Brasileiro aqui não há pena de morte. A pena de morte, que era coisa do passado, transformou-se em pena privativa de liberdade. As penas privativas de liberdade que estão no Código Penal Brasileiro são a reclusão, a detenção e a prisão simples. Aqui, quem comete crime aqui no Brasil vai preso, não é? Ele não vai morto. Aqui não há pena de morte para esses casos. Só há pena de morte em um caso aqui no Brasil, em se tratando de guerra declarada. E os dispositivos estão no Código Penal Militar, processual militar. Pois bem, então veja, aqui no Brasil não há pena de morte para esses casos, né? Homicídio, estupro, corrupção aí desses políticos pilantras. Não há pena de morte aqui no Brasil. Há a pena privativa de liberdade. No mundo da Bíblia, apenas a pena de morte. Os hebreus, obviamente, não prendiam cidadãos e colocavam celas para eles. Aqui era a pena de morte diária para quase todos os crimes aqui, todos os ilícitos. Portanto, aí, mais um vídeo de forma clara que o não matarás aqui, que está na Bíblia, nada tem a ver contra... não quer dizer, o não matarás aqui, não quer dizer que o Deus Javé, ou o povo hebreu, era contra a pena de morte. Ao contrário, eles eram a favor da pena de morte. E a pena de morte é largamente aplicada na Bíblia. Basta ler a Bíblia para a gente entender isso. Nem precisa ler a história do povo hebreu, nem a história do povo judeu, no Novo Testamento. A pena de morte no Velho Testamento e no Novo Testamento era a pena aqui aplicada pelo povo hebreu, pelo povo judeu. O não matarás aqui só diz respeito à convivência numa sociedade judaica ou hebraica do povo hebreu. Ali se um hebreu matasse outro hebreu, aí haveria a punição. Haveria ali não poderia matar.
O não matarás é em relação a isso. Você não pode matar. Hebreu, você não pode matar o outro hebreu. Se matar, qual é a punição? Pena de morte. Então, o não matarás aqui é isso. É esse o sentido do versículo no mundo da Bíblia. Dar conotação diferente a isso é deturpar a Bíblia. Muito obrigado.